Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui em mais um vídeo aqui na Leomatic, né? Atualizando aí vocês dos nossos serviços. Vectra já foi, entregamos Bora Preto, né? Ficando agora o Bora Prata, o Vinho e o Golf e o Jaguar, né? A transmissão do Bora Prata está quase finalizada, né? Faltando somente o corpo de válvulas, chegar o trocador de calor e filtro, ainda não chegou para final, e conversor de torque também. E agora a gente está com a outra transmissão 09G na bancada do Golf, né? Do Golf, fazendo a remoção aí do corpo de válvulas. Como vocês podem notar, a obstrução do filtro está bem intensa, olha só. Isso aqui é a tela, todo filtro de câmbio automático, ele possui uma tela, né? Algumas podem ser espumadas, né, com espuma, e outras, né, com esse revestimento aqui, tipo um pequeno nylon, né, fitas em nylon. De qualquer forma, os câmbios que vêm com esse tipo de filtro aqui, ó, eles podem ser limpos, né? Você pode, no caso, reaproveitá-lo. Os que vêm com espuma, não, porque ele não tem contato, ele não tem aí como você fazer uma limpeza eficiente, ele solta material, é um material, né, degradável. Esse aqui não. Nesse caso, que ele rasgou, por que ele rasgou? Olha só, por que ele rasgou? Porque esse câmbio, ó, a borra, esse câmbio provavelmente passou óleo pelo trocador, ou água, o óleo virou uma borra, o composite se soltou, né? E nessa que o composite se soltou, o que mais aconteceu? Para quem acompanha nosso canal já está por dentro de algumas coisas. Esse composite entupiu toda a tela, né? Nesse momento, a bomba de óleo, que é essa aqui, ó, tentando fazer a absorção, porque ela faz nesse ângulo, né? Começa a criar um vácuo muito forte, um barulho muito forte, porque o óleo não vai por completo. E nesse momento você vai acelerando, aumentando a pressão, é o momento em que a tela se rasga, né? Porque o vácuo puxa essa tela. E o filtro, por sua vez, todo tipo de impureza, né, vai para o nosso corpo de válvulas. Para quem não sabe, o corpo de válvulas é um componente indispensável na transmissão, porque tudo começa daí, né? Ele é o cérebro. Ele que distribui aí todo o direcionamento de óleo para os nossos pacotes dentro do câmbio automático, para os nossos freios, para as nossas cintas, né? Lubrifica os nossos diferenciais, as anelares dentro do câmbio, né? E controla e faz esse controle de forma automática através das solenoides. Por isso que o câmbio se chama automático, né? Através das solenoides, né? Esse controle das trocas, a ponto que você venha dirigir o carro e sinta aí um certo conforto. E bom, qual é o defeito crônico do 09G, afinal de contas, Léo? Poxa, eu tô querendo comprar um Bora, eu tô querendo comprar um Golf, e eu quero automático, mas você já mostrou tantos e tantos aí com defeito em sua oficina, a gente fica sem saber como tem que proceder. Bom, para você que está pretendendo comprar um câmbio desse aqui usado, um carro usado, o primeiro cuidado é chato, mas é necessário. Transmissões que têm um histórico de desgaste muito acentuado e é um carro que possui um filtro externo, é você fazer um teste de rodagem com um carro bem quente, né? O dono tem que acompanhar, mostre esse vídeo a ele, rode com um carro bem quente. Feito isso, pelo menos uns 30 minutos consecutivos, veja se o carro está com um comportamento normal, se ele não dá tranco, se ele não patina. Feito isso, já tenha em mente agendado em uma oficina, você vai medir a temperatura dessa transmissão. Você precisa se essa transmissão está trabalhando aquecida ou não. E o terceiro passo é você, né, mandar verificar o filtro. Isso mesmo. O cárter vai ter que ser removido, o serviço vai ter que ser feito similar a esse, com a diferença que nós não iríamos tirar o corpo de válvulas fora, e você iria dar uma analisada no filtro, fazer a remoção do filtro e ver se o filtro estava com a tela rasgada, ver se ele está amassado por impacto, ver se ele tem sujeira de composite. Olha, esse pó preto aqui, ó, é celulose, é o revestimento que vem nos discos desse carro.
Se ele tiver limpinho aqui, mesmo que o óleo esteja escuro, né, nessa fragmentação aqui, pode ir limpando nessa fragmentação aí, mas se ele estiver, né, com essas características, limpo, sem obstrução, andando certinho, né, você pode comprar o carro, né? Ele pode apresentar um defeito, é óbvio, mas não vai ser algo rápido. Você vai usar bastante tempo o carro tranquilo. Beleza, pessoal? É o teste a ser feito. Você que não quer comprar Rio, que não quer comprar Bronca, porque é caro. A reforma de um câmbio 09G não é uma reforma barata. Ele é uma transmissão muito cara, até porque ela é vendida como se fosse a transmissão de um Passat. E o Passat é o carro topo da marca. Então, tenham isso em mente, né? Tenham isso em mente. Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer um comentário aqui para vocês em relação a câmbio. O corpo de válvulas está aqui. E hoje eu acho que eu vou começar basicamente pelo reparo do corpo de válvulas. Beleza? Vamos lá, dando continuidade. Pera aí, né? Olha só, pessoal. Olha só. Aqui, ó, são as solenoides que eu tanto falo para vocês. O Sauan vai tirando, ó. Após uma placa que tem aqui, ó, elas são presas, ó. A gente puxa através de um ímã, olha só. Ó, são as travas das solenoides. Cada solenoide dessa, olha só, controla as embreagens da transmissão, né? No treinamento, eu explico como essas solenoides aí, ó, elas se relacionam para você saber em quais delas você vai proceder, em quais delas você vai trabalhar, qual a ligação com o problema da patinação, né? Porque câmbio automático, problema de câmbio automático se resume a 3 coisas. Se resume a patinação, que é quando o RPM do motor vai, mas o câmbio não responde, né? Você tem aquele neutro, famosos neutros. Ah, eu tô acelerando, meu carro não anda, não tem força. É a patinação. O tranco, que quando ele vai fazer as trocas, você sente um tranco muito forte, muito exagerado. E o modo de emergência, que é quando o carro entra em proteção, né? Ele fica somente com uma marcha aplicada, ele deixa de trocar marchas, né? A gente tirando das solenoides. Isso aqui, ó, é a válvula que se relaciona com essa arte aqui, ó. A arte dentada, né? Que vai direto pro eixo seletor, que vai para a seletora, e daqui vem o cabo lá do veículo lá, ó, da alavanca seletora. Então há uma relação no conjunto muito intensa, né? De muitos componentes. Isso aqui precisa ser muito bem estudado, né? Muito bem estudado. O nome dessa válvula se chama válvula manual. Beleza? Ela empena também, isso é muito comum na linha Corolla, né? Corolla 1.8, essas válvulas sofrem empeno e o cara não consegue direcionar a alavanca para parque. Ó, quando tirar esse pino bem aí, tu vai ver, se eu não me engano bem. Já tirou esse aí já? Ela é qual é o maior? Foi esse último que tu tirou, não foi? Ela é o maior de todos, né? Os pinos aqui só tem uma diferenciação. O pino da solenoide de linha ele é maior, no caso essa. Olha só, o câmbio estragou bastante, bem preto. Aqui são as solenoides on-off. Tem procedimentos também, gente, ó, pra gente testar as solenoides, para saber o funcionamento delas, né? Tem procedimento pra gente testar essas solenoides on-off. Ah, Léo, como assim on-off? Que é isso? É porque as solenoides no mundo do câmbio automático, elas mudam. Tem solenoides com essas cavidades abertas aqui, ó, que nós chamamos de PWM, e por outros motivos também. Existem os testes feitos com multímetro, para a gente saber se a solenoide é PWM. Um conjunto, né, indispensável aí, solenoide, né? Você aprender, né, a trabalhar com elas, né? E o conhecimento que serve basicamente, que você usa, por exemplo, nesse câmbio 09G, é o conhecimento que você vai usar na montadora da Toyota, na montadora da Peugeot, da Citroën, da Renault, da Jacto, da Caoa, da Chery, enfim, Ferrari.
Todos os câmbios atuais que usam embreagens multiviscosas, né, que são automáticos convencionais, todos eles usam solenoides, e essas solenoides, até o presente momento, a tecnologia que a gente conhece, ela só vai existir de dois tipos, né? Ela vai existir sendo PWM e ela sendo OFF. E o procedimento de teste é o mesmo para todas elas. Tranquilo? Então, é um conhecimento que você vai adquirir, que você vai aprender a lidar, e com isso você vai conseguir trabalhar em qualquer transmissão. Basta ter um scanner que lê o sistema, né? Que lê a eletrônica embarcada, porque o scanner que nós usamos é justamente para isso. Ó. Aqui eu posso testar elas manualmente com multímetro. Eu posso testar a resistência ohmica e tudo, mas eu não posso testar a amperagem que o módulo envia para elas, né? Até dá para testar também com multímetro, mas é um processo mais demorado, mais cansativo, né? Você desmancha muita coisa para poder estar fazendo teste de enfiação. Com o scanner, ele já te dá esses valores já na mão, né? Você já tem, você compara, nós temos um padrão, nós temos um manual de reparo, né? Da ATSG, que é uma empresa bem conceituada, eu gosto muito dos manuais da ATSG, né? E esses manuais te dão os parâmetros que nós devemos trabalhar. Eles vão te falar, por exemplo, a solenoide tal, quando o carro está em P, ela recebe 100 amperes. Né? Aí você vai lá com o scanner, você vai fazer as condições, você vai deixar o carro em P, vai lá na solenoide tal e lá vai estar lá a resistência. Ah, tá chegando 60, aí você vai estudar o porquê que aquela solenoide está recebendo somente 60, beleza? Se é um fio terra, se é um problema mesmo até de módulo, se é um problema na própria solenoide. Aí começam os testes mais aprofundados, né? Um conhecimento mais aprofundado. Então, quando as pessoas chegam, né? Olha, o Sauan está trabalhando com a gente já há algum tempo, transmissão automática, vocês já olharam o Sauan em alguns vídeos, e ele tem acompanhado esse nosso universo no momento. Então, Sauan, olha só, o pessoal chega pra gente e pergunta, meu carro está com defeito na ré, meu carro está com defeito assado, assado, assado. Mas a gente consegue dizer, Sauan, por que ele está assim de imediato? Não tem como, porque nós temos vários componentes que fazem o quê? A mesma função. Né? Nós temos vários componentes, vários. Você perdeu a ré no seu carro, aí você manda uma mensagem para mim, Léo, meu carro perdeu a ré. Mas nós temos uma solenoide, se o câmbio for automático, nós temos uma solenoide que controla, nós temos um módulo que controla essa solenoide, nós temos uma fiação que vai desse módulo até essa solenoide. Dessa solenoide aqui, existe uma série de válvulas aqui dentro. Né? Ela abre o fluxo do óleo para o óleo passar, mas aqui dentro tem mais válvulas que abrem esse fluxo para chegar até o pacote aqui dentro. Então, geralmente nós temos 4, 5 pontos a serem analisados, né? Referentes somente a um defeito. Então, se eu chego para o cara e falo assim, testa a solenoide, testa o módulo, testa o corpo de válvula, testa o pacote. Aí ele fica assim, poxa, eu vou testar tudo? Eu vou trocar tudo? Não, não é bem assim. É aí que entra o conhecimento. É aí que o profissional precisa estar com a mão na massa para ele identificar quem desses componentes que fazem a mesma função está com defeito. Você entendeu a lógica do câmbio? Por isso que é tão difícil, por isso que tantas pessoas não conseguem trabalhar com isso, né? É diferente de uma oficina mecânica geral, que você vai trabalhar com motor, aí o cara, meu motor está falhando. Aí o cara vai na vela, é vela e tal, é o cabo, tal. Na verdade, segue até a mesma linha de raciocínio, mas só que são componentes que ele basicamente, né, 70% dos mecânicos não usam scanner para verificar nada. Ele tem um tato manual e ele tem como testar isso de forma manual e consegue consertar, né, entre aspas, consegue consertar. No câmbio não funciona assim, né? Até mesmo para você chegar num teste de um componente, você precisa desmanchar. Em alguns casos, a gente precisa até mesmo tirar o câmbio fora para poder passar um diagnóstico, né? Então, exige aí um conhecimento, você tem que estar preparado. Não para falar assim, eu conheço esse câmbio de cós salteado, eu só vou trabalhar com os câmbios que eu conheço. Não é isso. É você saber os procedimentos, as técnicas para se chegar aos problemas, né? É você saber fazer diagnóstico. Beleza? Então é mais ou menos isso que eu estou tentando explicar aí para vocês, né? E a gente vai dar um segmento aí que a gente vai começar a fazer um bloco hidráulico. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse direcionamento dos blocos hidráulicos aí. Beleza? Vamos dando continuidade. E aí? O próximo passo, né?
Ó, a organização é indispensável, né? Eu sempre comento isso. Você não precisa ter o melhor das ferramentas. Vamos falar um pouquinho de ferramenta rapidinho aqui, um minutinho, né? Você precisa ter umas bancadinhas equilibradas. Tudo bem, eu estou começando, né? Existem várias oficinas de câmbio automático aí pelo Brasil, com investimentos estrondosos, beleza. Mas se você notar bem, ó, o meu galpãozinho ele é organizado, né? Eu tenho mobilidade dentro da minha oficina. Eu tenho mobilidade para trabalhar. Isso também é muito bom porque isso não vai te estressar muito. É você procurar ter mobilidade. Se você não tiver um tamanho grande, você tendo um tamanho um pouco menor, uma oficina menor, mas quanto menos coisa, você tem que ter um lugar para você jogar suas coisas, que é o que eu tenho aqui, por exemplo. Né? Eu tenho um lugarzinho onde eu guardo meu material, né? Ainda está organizando, mas está tudo para lá, não fica nada exposto aqui. Feito isso, você tem que ter as pequenas ferramentas que te auxiliem na hora do reparo. Como, por exemplo, um esmeril. Você tem que ter um esmeril. A gente vai explicar por que você vai precisar de um esmeril. Você tem que ter os reservatórios para você estar colocando. Logo, a gente trabalha com óleo, suja muito, né? Então, você tem que ter reservatórios aí para estar acumulando o máximo possível. Os panos são indispensáveis. Eu aconselho que você use sempre esses panos aqui que não sejam em estopa, porque a estopa ela solta muito vestígio. Quando eu usava estopa, por mais limpo que eu tentava montar uma transmissão, quando eu ia rodar no carro e quando o filtro era externo eu tirava o cárter, tinha lá no filtro pedaços de estopa, não importa. Procure sempre cobrir a transmissão. Eu pausei o serviço aqui, ó, mas o meu câmbio ele está sempre coberto. Principalmente aqui ó, é loteamento, então tem muita poeira. A gente tenta evitar o máximo possível. E a organização, ó, após as solenoides, olha só, isso aqui que se chama gaveta. Ó, isso aqui é uma válvula não elétrica, uma válvula manual, né, hidráulica, e o que nós chamamos de válvulas de gaveta. E aonde essas válvulas trabalham, no caso em questão aqui, ó, olha só. Aqui são as gavetas daquelas válvulas lá, né? E como proceder em um corpo de válvulas? Você pegou uma transmissão dessa, pegou um corpo de válvulas, desarmou, né, os acessórios que ficam nos blocos, que isso aqui é um bloco hidráulico, isso aqui é um jogo de solenoides mais bloco hidráulico forma corpo de válvulas. Você desarmou e você precisa abrir. Você vai sair tirando esses parafusos na esma, na doida? Não é assim que funciona. Se você observar, todo o bloco hidráulico, né, ele vai ter as placas de reação dele. Por exemplo, aqui ó, você pode notar que ele é um bloco, ele é repartido. Ó. Aqui é um pedaço, aqui tem mais um pedaço, aqui tem outro pedaço e aqui tem mais um pedaço. Então nós temos um total aí de um pedaço superior, um pedaço inferior e 2 pedaços pequenos. Então nós temos 4 pedaços de bloco aqui. Esse conjunto todo é repartido em 4 pedaços. E se vocês notarem, entre os blocos existem chapas. Olha só. Ó, uma chapa, outra chapa, outra chapa, outra chapa, beleza? E aqui dentro, né, com o passar do tempo, não só nesse câmbio especial 09G, mas em qualquer câmbio automático do planeta, a configuração dele vai ser assim. Ele pode ter 2 pedaços, ele pode ter 4, ele pode ter 10, ele pode ter 5, ele vai ter blocos inferiores e superiores, vai ter gavetas, que é o que a gente já mostrou ali, e vai ter placas de reação, placas separadoras. Ele vai ter. Você tem que saber manusear isso aqui, porque se você não tiver o manual do câmbio, né, alguns manuais vêm errado, alguns pontos, então não confie 100% em manual. Você só confia 100% em um manual depois que você pegou um câmbio virgem, lacrado, né? E você foi desmontando a transmissão, foi desmanchando o corpo de válvulas e foi comparando junto com o manual que você tem em mãos. E você viu que o manual, de fato, bateu tudo. Por exemplo, o manual do 09G, da ATSG, ele é um manual certo, ele só erra em uma válvula, que é essa válvula bem aqui de gaveta. Todas as outras são certas. Ah, Léo, como que você sabe disso? Porque pela a quantidade absurda de 09G que eu já fiz aqui na oficina, e todos eles, né, os primeiros, lá no comecinho, eu ia desmanchando e comparando com o manual do lado.
desmanchando e comparando, e eu cheguei à conclusão que só em todos os blocos que eu fazia só mudava a posição de uma válvula. As esferas, os pinos, as travas, tudo era igual, então passou a ser um manual confiável. Então nunca compre um manual ou pegue um manual de reparo de um câmbio automático achando e você cai de cara para desmanchar que você pode se ferrar, né? O manual tem informação errada, beleza? Então, por favor, o foco mesmo vai desmanchando, vai tirando fotos, vai fazendo vídeos e se atente a isso. E na hora de fazer o manuseio, de abrir um bloco desse aqui, de abrir uma peça dessa aqui, né, existem as técnicas. Exemplo, se eu vou começar de cima para baixo, não vai dar, porque provavelmente o parafuso que fixa uma parte dessa aqui, ele se estende pegando todos os blocos, olha só. Então, é um parafuso grande. Se é um parafuso grande, eu faço o corpo de válvulas aqui na oficina, eu nunca desmancho ele todo de uma vez, até mesmo quando eu estou procurando defeito. Eu vou por etapas. Tudo na minha vida eu faço por etapas, e aqui não é diferente. Eu tiro primeiro um, vem aqui, São, tira ele aqui, ó. Eu folgo os parafusos que eu tenho que deixar folgado, ó, tá tudo folgadinho. Aqui tem uma placa, certo? Né? O salão está desmanchando, mas você vai sair desmanchando a esma? Não. Aqui o ideal é você desmanchar pressionando, né? Porque os parafusos vão sair, aqui tem molas, ele vai despressionar. Então o bloco tem que estar pressionado. Vai desmanchando só. O tempo inteiro. Por quê? Eu vou explicar a vocês. Se atentem aos parafusos, aos tamanhos dos parafusos que vocês forem tirando, né? Aqui, ó. Ó, eu vou liberar na minha mão, você vai ver que ela subiu, ó lá. Aqui pode ter uma esfera, pode ter 2, 3 esferas, pode ter válvulas, molas. Então, se você... Aqui é porque nós já conhecemos, a gente já sabe a posição delas, então... Mas se não soubesse, como é que vai fazer? Como que você vai tirar? É o que eu vou te mostrar agora. O salão tá tirando, ele tá na condição normal dele, mesmo sem parafuso. Retiramos todos os parafusos, né? Aqui, ele ainda, inclusive, se apressou, mas é como eu falei, a gente já sabe. Mas se vocês notarem mesmo, existe diferença dos parafusos. 2 maiores e 4 menores. Tudo que você for desmanchando, de agora para frente, você vai tirando e comparando com o vizinho. Tudo, inclusive os parafusos. Quando você for tirar aqui, ó, você vai ver que tem uma placa, você vai ter que puxar o bloco junto com a placa, porque essa placa vai impedir que caia as esferas, as molas, o que eu tenho medo de cair e vou tirar na posição correta. Então, ó, o salão, ó, eu quero mostrar aqui pro pessoal, ó, o suportezinho, ó, aqui, ó. Isso aqui é feito justamente para isso, para quem for desmanchar sem perder as posições originais. Puxa, salão, tá pressionando, apertando, agora vira. Tira a placa agora. Olha só. Se vocês notarem bem, ó. Uma esfera. Um pistão. Isso aqui nós chamamos de pistão de alívio. 1, 2, né? E 3. 3 pistões de alívio e uma esfera. Cada pistão desse tem a sua posição. Cada pistão desse tem a sua mola. Tem a sua mola, né? E se você puxar isso de uma vez, o que vai acontecer? Você vai perder as posições, simples assim, certo? Qual o próximo passo? Desarma bem aqui, Sam. Tirando um por um. Isso. Quando for os seus primeiros, né, tenha em mente de tirar na mesma ordem que você desmanchou. Se possível, até marque, né? Olha só, aqui eu desmanchei na mesma ordem. 1, 2, 3, né? Com o tempo, você vai diferenciando as coisas. Exemplo, aqui, ó, nós já sabemos que essas duas válvulas aqui, ó, esses 2 pistões de alívio, são do mesmo tamanho. Suas molas também são do mesmo tamanho. Portanto, eu posso misturar. Ó. Tanto faz. Esse que trabalha aqui pode trabalhar aqui, o daqui pode trabalhar lá. Não faz diferença nenhuma.
A única diferença que existe é nesse pistão da ponta. Logo, a válvula dele, ó, o pistão é um pistão pontudo e a sua mola é muito maior. Com isso, você sabe que você só vai ter que memorizar a mesma posição que ele trabalha, que é no canto, não é no meio e nem lá na ponta, é no canto inferior. Beleza? Isso aqui você vai aprender com o tempo, mas se fosse a primeira vez que você estivesse desmanchando, você ia deixar tudo na mesma posição e ia ver quem pertence ao lugar de quem. Feito isso, aqui nesse pedaço do bloco, a gente já começa a visualizar as primeiras válvulas de gaveta. Olha lá, ó. Aqui ó, nós temos duas gavetas, certo? Duas gavetas. E é o que a gente vai fazer agora, desmanchá-las. Vou botar a mão lá. Se vocês puderem analisar logo de cara, ó, isso aqui tudo aqui é junta, ó. Pedaço de junta velha, ó. Pura sujeira. Isso aqui, ó, causa obstrução e emperra o que nós chamamos de gaveta, que foi o que eu mostrei no começo para vocês, ó. Aqui, ó, é o cérebro do câmbio automático. Então, aqui nós temos que ter a plena certeza de que está trabalhando 100%. Toda válvula de gaveta dentro de um bloco, ela é o que, ó? Ela é tensionada, ela é segura por uma trava. É o que nós vamos agora desarmar, né? Ó, se foque na posição que você desmanchou. Foque na posição que você desmanchou. Foque na posição que você desmanchou, né? Por exemplo, eu não estou desmanchando o bloco com cabeça para cima, né? A ponta para cima. Estou desmanchando ele nessa posição. Então, essa será a posição em que eu vou montá-lo também, né? Você tem que ter uma atenção surpreendente. E agora, eu vou tirar o alicate de bico pequeno. Eu vou tirar. Eu desarmei a primeira gaveta. Ó. Ah, Léo, todo corpo de válvulas eu preciso saber com exatidão o que cada uma delas faz? Não, você não precisa saber com exatidão o que cada uma faz. É por isso que existe o manual, né? Nesse aspecto aí nós temos que confiar, não tem jeito, né? Na informação que está escrita lá, né? E ver, por exemplo, lá no manual, ela vai dizer que essa válvula aqui é uma válvula que controla a embreagem tal, ou que controla freio tal. E eu vou saber, já através do manual também, que solenoide tal controla essa válvula aqui, entendeu? Tem ligação direta com ela. Caso ela estivesse emperrada aqui, e ela emperrou, ela controla, por exemplo, uma embreagem que faz a segunda marcha, e o carro chegou para mim sem segunda, eu já ia saber que tinha uma ligação com o emperramento desta válvula. É assim que funciona o raciocínio da coisa, né? É uma retinha de borracha, por favor. Ó, evite bater com coisas sólidas, né? Alumínio, né? Eu uso sempre o taquinho de borracha menor, né? Ó, ela vem tranquila. Ou eu uso o suportezinho da própria chave que eu uso de fenda plástica, né? Ó, eu consigo chamar sem emperrar o alumínio. E a posição original que eu estou trabalhando com a válvula, né? Esse suporte aqui são ótimos, é suporte de moeda, né, que a gente compra aí nas casas de importados aí. R$2. Eu vejo gente que desmancha isso aqui de qualquer jeito, cara. Às vezes essas ferramentas não são caras, não tem nada caro, é barato. Mais uma válvula. E aqui nós desmanchamos duas válvulas. Até então esse bloco aqui, ó, visualmente, pela experiência que eu adquiri ao longo do tempo, existe um equipamento de vácuo da Sonax que você consegue medir, né, a estanqueidade de cada válvula
no bloco, existe. Porém, a gente não é burro, a nossa cabeça ela não é de enfeite. E tem como você saber, uma válvula que está trabalhando enroscada, ela vai o quê? Arranhar, né? Ela vai arranhar. Então, se você vai tirar uma válvula dessa de um bloco com dificuldade, muita dificuldade, conseguiu tirar com muita luta, você vai pegar ela tá toda arranhada, né? Essa válvula ou esse bloco está condenado. Né? Está condenado. Não monte que você vai ter problema. Ou ela vai enroscar, ou o bloco não vai vedar, né? Mas aqui, ó, eu tirei com muita facilidade. Visualmente, logo de cara, eu vejo que as válvulas não têm arranhões. Então aqui está sossegado. Eu só vou fazer um trabalho de limpeza convencional no bloco. Limpou, jogou de volta no lugar. Pronto. O bloco está pronto para ser montado e vai funcionar perfeitamente, né? Então é isso que vocês precisam ter em mente nessa primeira parte. Beleza, pessoal? No mais é isso. Eu vou ficando por aqui hoje com essa mega ultra aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Né? Para mais informações, caso você queira trabalhar com câmbio 09G e outros, né? Vai na descrição desse vídeo. Aí na descrição dele tem aí onde tem o botão mostrar mais. Você vai ver todos os nossos links dos nossos treinamentos e de como adquiri-los. Tem vídeo também. Beleza, pessoal? Até a próxima. Fala, pessoal! Olha só a intensidade da limpeza que é feita. Lembrando que existem os produtos a serem usados, os produtos corretos para fazer a limpeza desse bloco. Existe o equipamento que a gente faz, ó, onde as gavetas trabalham, por exemplo, ó, tem dois alojamentos de gaveta. Tem os pistões, ó, 1, 2, 3. Tem que fazer trabalho aqui também, viu? Para o polimento nas gavetas, ó, a gaveta de cima. E para isso aqui você tem que ter o ferramental para fazer esse trabalho aqui, ó. E tudo isso aqui a gente mostra no nosso treinamento do 09G, como que é feito, né? Para você montar e não ter problemas. Montar só uma vez e não ter problema de travamento, beleza? Agora o mesmo trabalho vai ser feito nessas válvulas para a gente estar fazendo a montagem. Né? Eu resolvi fazer esse vídeo para complementar ali, né? Que não estava ainda finalizado. Né? E assim eu deixo aí os parâmetros de coisas que vocês têm que saber, que tem que ser feito, porém vocês não sabem como é que é feito, né? E para isso existe aí os nossos treinamentos aqui na Leomatic, beleza? Lembrando que nossas promoções elas estão válidas somente até o dia 31 desse mês, né? E depois desse 31 eu vou voltar ao valor normal de todos os treinamentos, né? De todos eles, e vai ficar assim por um bom tempo. Mas não se preocupe que a gente vai fazer vários treinamentos agora com uma certa intensidade. O próximo eu acredito ou vai ser o 6T30, que aqui para a linha Chevrolet é mais atualizada, ou eu acho que eu vou fazer a 340 Hilux. Vou ver qual dos dois fica mais viável para eu fazer, beleza? As dicas, os links, o meu número de contato, eu vou voltar a deixar meu número de contato, mais o número, né? Se foquem nisso, é para pessoas interessadas nos treinamentos, para pessoas que querem tirar dúvida ou para os clientes da minha cidade, né? Que tem que trazer os veículos para eu poder comer. Você que é simplesmente um curioso e vai me ligar e vai falar, Léo, eu sou seu fã e tal, o meu carro não tá assim, meu carro tá assado. Eu vou te responder se eu tiver tempo, senão vai ficar um bom tempo lá e eu sinto muito. Não é falta de humildade, não é falta, é simplesmente falta de tempo mesmo e priorizar aquilo que é melhor para mim e para as pessoas que realmente estão interessadas em mudar de rotina, mudar de vida, beleza? Então tá tudo aí na descrição do vídeo, onde tem o botão mostrar mais. Vamos dando continuidade.